Tudo bem, é Netão, Netão Souto Maior, que você conhece. Pode. Eu sou conselheiro, Paulo. Eu sou conselheiro no exercício das minhas funções dentro do tribunal. Primeiro, Paulo, eu quero agradecer a sua concessão em deixar eu participar do seu programa, e eu faço essa primeira manifestação pública porque o seu programa é líder de audiência e eu tenho que expor um outro lado do ocorrido. Primeiro, eu quero me dirigir às pessoas que não me conhecem, porque as pessoas que me conhecem aqui em Roraima, como você e como tantas outras, sabem que eu não sou violento. Paulo, eu tenho 49 anos de Roraima, nascido, criado, não respondo a um processo por qualquer violência, nunca dei um murro na cara de ninguém, nunca peguei um murro de ninguém, vivo uma vida comum, absolutamente comum. Já tive várias funções na vida, já fui assessor de político, já fui advogado durante 18 anos, hoje estou neste cargo, nunca deixei de respeitar a imprensa e nunca fui violento. Então, 2 pontos eu quero esclarecer. Primeiro, o respeito total à imprensa, à liberdade de imprensa e ao profissional de imprensa. No exercício das minhas atividades, não só atual, mas anteriores, nunca tive problema de relacionamento com a imprensa. Nunca. Bom, Paulo, então, primeiro, respeito à liberdade de imprensa, respeito à imprensa, os profissionais de imprensa. Segundo, não sou violento, não tenho histórico nenhum de violência. Agora vamos para os fatos. Era o noivado do meu filho naquela casa de recepção chamada Domus. Fica mais ou menos... Cenário. Fica aproximadamente 5 quadras de onde houve o acidente. O Iago estava na festa. Ele saiu, foi embora e de repente a luz acabou. E todo mundo pensou que fosse mais uma falha, como tem, a luz vai embora e daqui a pouco vai voltar. Eu, como não faço uso de bebida alcoólica, por mais que já tenham botado no site que inclusive eu estava bêbado, eu não faço uso de bebida alcoólica. Então eu fiquei olhando, sem luz, fiquei olhando, vigilante. Eu vi quando um amigo do meu filho saiu apressado, a namorada e uma amiga, saíram os 3 andando apressado para fora do local. Eu os acompanhei, disse: aconteceu alguma coisa? Eles disseram: tio, o Iaguinho sofreu um acidente grave. Eu entrei dentro do carro com eles e me dirigi para o local do acidente. Quando eu cheguei, não havia ainda nenhuma autoridade pública. Não havia SAMU, não havia polícia, não havia ninguém. Então, mas já havia bastante populares, umas 60, 80 pessoas. Aí eu cheguei e havia uma médica, porque o acidente foi bem na frente da casa de uma médica. Essa médica estava bem próximo ao lado do carro que o corpo, o Iago estava entre as ferragens. E eu cheguei, me identifiquei, ela me conhece, eu disse que eu sou amigo do Iaguinho e fiquei com ela. E ela disse: Netão, tem que tirar o pessoal de perto, está muito abafado. Aí nós providenciamos um cordão de isolamento de mais ou menos uns 5 metros ao redor do carro, da parte onde o Iago estava. Quer dizer, a outra parte do outro lado estava livre, a parte de trás estava livre, a parte da frente estava livre. Só do lado onde ele estava amassado no porte é que nós fizemos um cordão de isolamento. Ato seguinte, chega a mãe do Iago. A mãe do Iago, quando olhou o carro e viu que o filho estava lá dentro, entrou em pânico, em desespero. Ela não conseguia se aproximar do carro. Ela ficou aproximadamente uns 10 metros, completamente transtornada. E nós ficamos lá. E eu era a pessoa que tinha contato com o Iago, por mais que o Iago tivesse desfalecido. Mas eu falava, eu gritava e ele gesticulava. Não como se estivesse respondendo a mim, mas como se estivesse ouvindo alguma zoada, alguma coisa.
Ele conseguia mexer a cabeça para um lado para o outro e babava muito. E eu disse, olha, Gislene, ele está, pelo menos ele está reagindo, ele está bem e tal, e ela em pânico. Nessa hora, ainda sem a presença da polícia, chegou o SAMU e em seguida chegou o cinegrafista com a repórter. O cinegrafista se dirigiu exatamente para o lado onde o Iago estava, entre as ferragens e agonizando. A mãe entrou em desespero, pelo amor de Deus, não filma meu filho, não filma meu filho, e todos os que estavam no local começaram a pedir para o rapaz sair. Eu, que estava próximo do Iago, cheguei para ele, ele entrou no cordão de isolamento e se dirigiu. Eu cheguei para ele e disse, meu irmão, sai, por favor, a família não quer que filme. O rapaz, tu quer filmar um homem agonizando numa ferragem? Ele disse, é a liberdade de imprensa. Eu digo, meu irmão, filma o acidente, filma o carro, o outro carro que está batido, filma o porte, filma tudo. Agora não pegam o close da cara do rapaz. O que você está procurando é sensacionalismo. Respeite a dor da família, está ali a mãe. Eu mostrei a mãe para ele, a mãe gritando para ele sair de perto. E ele insistia em filmar. Aí todos que estavam no cordão de isolamento partiram para cima dele. Eu segurei, volta, mandava as pessoas voltarem e saí com ele. Meu irmão, sai. Ele disse, não, eu só vou manter a luz acesa. Eu disse, muito obrigado. A família não quer que você mantenha a luz. Não é falta de iluminação. Nós não estamos precisando da iluminação. Todo mundo estava filmando. Um outro carro já tinha parado de frente e dado luz alta. Estava focando para o local do acidente. Eu disse, meu irmão, ninguém quer, tu está causando um tumulto, olha o que tu está causando. Ele disse, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu digo, eu sei, cara, você está no seu trabalho, filme tudo, mas não filme o corpo do rapaz agonizante. A família não quer, é um direito dele de imagem. E eu saí com ele na frente dele, levando, e ele insistindo em filmar e botava a câmera na minha cara, e eu dizia, sai, por favor, sai. E toda a turma que estava saiu atrás de mim. Ele estava na minha frente e eu aqui, e todo mundo sai com palavrão, carniceiro, sai daí, sai daí. Enfim, quando chegou num determinado momento, ele empurrou a câmera para frente. Quando ele empurrou, outra vez porque ele estava andando de costa, tenha tropeçado, eu não sei o que foi que aconteceu, ele empurrou a câmera para frente. Quando ele empurrou a câmera para frente, vários jovens, cerca de 30 jovens, partiram para cima dele. E eu dizendo, para, por favor, para. Ele caiu, eu me ajoelhei, fiquei acocorado na frente dele. A repórter que estava com ele, se for fiel aos fatos, ela se ajoelhou na frente, ficou o cinegrafista caído, eu na frente dele, ajoelhado com os braços abertos, mandando parar, e a moça, a jornalista, do outro lado. Aí ela disse, está vendo o que está acontecendo? Eu disse, é um absurdo também o sensacionalismo. Isso aqui, tudo aqui. Foi quando teve um disparo de uma arma de fogo, e aí houve outra confusão, um rapaz levantou, saiu. Aí as pessoas mais velhas, que também estavam no aniversário, e outros populares também já de idade, nós o cercamos, tiramos ele e tal, e ele saiu. Eu jamais compactuo com violência. Eu acho que quem agrediu esse senhor, esse rapaz que estava trabalhando, tem que ser processado e tem que responder na forma da lei. Agora, o sensacionalismo, a vontade de mostrar um corpo entre as ferragens, balbuciando, todo vomitado, aquilo dali é uma agressão a toda a sociedade. Não se confunde nunca com o direito de imprensa. A imprensa pode cobrir o acidente, ela pode cobrir todos os ângulos, tudo, mas o respeito à pessoa que estava lá. Foi isso que foi o tema central da discussão. E foi isso que causou o problema. Ele várias vezes insistiu em voltar. E a gente pedia, sai. Então, eu quero só deixar registrado,
Não compactuo com violência. Quem o agrediu tem que ser processado. Agora, uma coisa me preocupa, Paulo Giovanni. Eu estou acompanhando a repercussão na rede social. Há pessoas, todas criticam veementemente a violência e que tem que ser criticada. A violência tem que ser... Nada justifica a agressão covarde que o rapaz recebeu. Mas também muita gente, Paulo, diz que não saberia como reagiria se fosse a mãe dele, se fosse o filho dele, se fosse o pai que estivesse naquela situação. A violência, ela há uma provocação por trás. Não se justifica, não pode haver violência com profissional nenhum. Não se justifica e tem que ser processado e punido. Mas, infelizmente, a ânsia de procurar um ângulo que dê mais ibope, a ânsia de mostrar o sangue, a ânsia de mostrar o escárnio de uma pessoa sofrendo, foi a causadora desse lamentável incidente injustificável. Inclusive, Paulo, eu estou aqui dando essa entrevista a pedido do Júlio César, que é um amigo meu, que é um amigo seu, e que me procurou pela manhã e disse: Netão, o Dário, o rapaz que sofreu, o Dácio, que sofreu a violência, é um filho meu, foi criado junto com meu filho dentro da minha casa, e eu conversei com ele, e veja o que foi que o Dário disse para o Júlio César. Eu quero lhe agradecer. Eu vi uma reportagem no site do Ederson Lima, que colocou a situação com muita primordialidade. Ele disse que não justifica a violência, mas que o fato deveria, pelo menos, que eu teria que procurar os veículos de comunicação para dar uma satisfação e para prestar uma desculpa. Eu vou prestar uma desculpa no seguinte sentido: não que eu tenha culpa pelo acontecido, até porque eu sei, perante a minha consciência, a Deus e a todas as pessoas que me conhecem, que eu não agredi esse moço. Mas o entrelevo, a proporção que a coisa se avolumou, todos que estavam ali devem desculpa à sociedade como um todo. Eu estou me desculpando no sentido de que eu estava lá, mas não que eu tenha praticado qualquer ato. Eu quero pedir à população que analise os fatos. Por exemplo, num site, Paulo Giovanni, saiu a minha imagem associada a colarinho branco, porque como eu sou uma autoridade pública que tem uma função de julgar contas, já bota o tema colarinho branco como uma tentativa de sujar a minha imagem. Paulo Giovanni, eu não respondo a um processo por corrupção, eu nunca fui acusado de corrupção. Então essa vontade de denegrir a imagem de uma pessoa, ela tem que ser feita quando tiver fatos, quando tiver argumentos. Eu quero me justificar perante a sociedade, perante a classe da imprensa. Todos sabem que eu respeito a todos, e é assim que eu vou me conduzir. Mas, Paulo Giovanni, muito obrigado.